Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então nós vamos ter a nossa aula de literatura e nós vamos falar sobre duas escolas literárias, o realismo e o naturalismo. Lembrando, gente, que tem alguns autores que falam que são duas escolas literárias separadas, mas na verdade, gente, o realismo é uma escola maior e o naturalismo, então, é uma escola que surgiu a partir do realismo. Seria uma vertente, então, do realismo. Contexto histórico, então. Nós estamos na segunda metade do século XIX. Nós temos, então, a forte industrialização. O capitalismo, ele, então, começa a se firmar. Com isso, nós temos, então, o crescimento da massa operária e potencial econômico da burguesia. Também temos positivismo, darwinismo, determinismo e marxismo. Vamos entender, então, gente. Nós começamos, então, essa industrialização do mundo. Beleza? Começou com isso? Então, o que vai refletir na sociedade? Nós temos, então, o crescimento da massa operária, ou seja, o proletariado. E nós temos também a burguesia, que em grande parte era dona, então, desses meios de produção, enriquecendo. 4 palavrinhas, gente, que são essenciais aqui. Positivismo. Só acredito naquilo que pode ser provado. Então, o verdadeiro conhecimento advém da ciência. Se não pode ser provado, não posso acreditar, segundo a visão positivista. Darwinismo, gente, é a seleção natural das espécies, onde que não é o mais forte que sobrevive, mas sim o que é mais apto. Determinismo. Eu sou o que sou porque eu sou fruto do meio que eu vivo. Então, o meio onde eu vivo vai influenciar, então, no que eu sou. E o marxismo, gente, é a questão de luta de classe, tá? Então, tudo isso vai ser o plano de fundo para essas escolas literárias. Gente, falando do realismo especificamente, quais são as características? A verossimilhança, a objetividade, racionalismo, contemporaneidade, ambientação urbana, pessimismo fatalista e cuidado estilístico formal supremo. O que é isso, gente? Verossimilhança é um termo que a gente usa na literatura para mostrar a aproximação das obras com a realidade. Ou seja, não são apenas obras jogadas, elas se aproximam da nossa realidade. Depois nós temos a objetividade. Lembra que no romantismo era tudo muito subjetivo? Agora muda-se então e nós temos algo mais objetivo dessa forma. Também temos a razão como grande manipuladora da nossa vida, ou seja, deixa então a emoção de lado e a razão se torna a mais importante. Contemporaneidade, gente, porque são histórias que estão acontecendo naquele momento. Então, o que está acontecendo agora vai se refletir, então, nos livros. Também nós temos a ambientação urbana, ou seja, as histórias vão acontecer na cidade. Pessimismo fatalista, ou seja, não tem o que acontecer, vai dar merda no final. E o cuidado estilístico formal supremo é que eles vão trabalhar o texto, eles não vão simplesmente pegar e escrever, então esse texto vai ser trabalhado. Do naturalismo, gente, são determinismo, patologias, crítica social explícita e descritivismo. Gente, o que acontece? Aqui, então, esse determinismo é quando, como eu falei lá no começo, o meu meio determina quem eu sou. Então, se eu vivo num meio onde as pessoas são boas, eu serei boa. Agora, se eu vivo num meio ruim, eu vou ser uma pessoa má. Então, o meio que eu vivo, ele é determinante para isso. Patologias, gente, porque tudo isso, o mau caráter das pessoas, não vai ser tratado apenas como algo que acontece. Não, vai ser uma doença, vai ser patológico. Então, eles vão atrás de explicações para isso. A crítica social, gente, eles vão escancarar, então, principalmente quando nós falamos de classes mais esquecidas. E também o descritivismo, porque vai ter a descrição pura.
Falando de realismo, gente, nós temos que lembrar do grande representante, que é o Machado de Assis. Ele nasceu no Rio de Janeiro, de família humilde. A obra dele é dividida em duas fases. A fase romântica, que é a primeira, e a segunda é a fase mais madura, com obras com características do realismo. Nós temos a análise psicológica, a crítica à sociedade e a ironia. Gente, até um detalhe importante, essa foto ela foi colorida de forma digital. E a gente pode ver então que o Machado de Assis, na verdade, ele era negro. Durante muito tempo, em vários livros, tentou-se então embranquecer ele. Por quê? Machado ele escrevia uma literatura para pessoas brancas, então não era de acordo com a realidade dele. Vale lembrar, gente, que os primeiros livros do Machado não são realistas e também não são livros tão importantes assim. Agora, a segunda fase dele, que é realista, é a fase mais importante. Estão os livros de maior qualidade. Lembrando, gente, que o Machado, ele tem a análise psicológica e a ironia. E ele junta essas duas coisas, gente, para fazer então essa crítica à sociedade. Além disso, gente, ele tem um leitor imaginário, ou seja, a quebra da quarta parede. Os temas centrais são o adultério, a loucura, a ambiguidade, geralmente feminina, a vaidade, o interesse, o egoísmo e a hipocrisia. Gente, o Machado, ele tem esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o narrador conversa com o leitor. Ele vai, então, falar, você está vendo isso, leitor? Está vendo o que está acontecendo? Então, ele quebra isso. No teatro e no cinema, a gente fala de quebra da quarta parede. Mas aqui, então, a gente tem essa quebra, essa conversa com o leitor. Gente, o livro se chama Memórias Póstumas, porque é escrito após a morte do nosso narrador, então. E ele vai pegar, gente, ele vai contar toda a vida dele. Lembrando, ele faz uma ordem, é bizarro isso, mas ele faz uma ordem cronológica ao contrário. Então, a história dele começa da morte e ele vai voltando, então. Tanto que ele dedica o livro às primeiras larvas que comerão a sua carne podre. Aqui, gente, nós temos bastante de ironia, tá? Dom Casmurro é o livro mais conhecido do Machado, que é um livro, gente, onde conta a história do Bentinho e da Capitu. Os dois se envolvem ainda crianças, o Bentinho vai e fica um tempo num seminário devido a uma promessa da mãe dele. Depois ele acaba retornando e indo estudar direito em Portugal. Retorna e se casa com a Capitu. Só que qual que é o problema, gente? Ele torna-se amigo lá no seminário, depois eles vão para Portugal juntos, do Escobar, o melhor amigo dele. E a Capitu tem a Sancha como sua melhor amiga. E os casamentos acontecem. Bentinho casa-se então com a Capitu e o Escobar com a Sancha. Nisso, gente, cada um tem um filho. Bentinho e Capitu têm o Ezequiel, e a Sancha e o Escobar, eles têm então uma filhinha chamada Capituzinha, em homenagem à amiga. Acontece o que, gente? O Escobar acaba morrendo afogado. E durante o seu enterro, quem mais chora, quem mais faz escândalo é a Capitu, a mulher do Bentinho. Com isso, gente, ele cria 1001 teorias na sua cabeça. Ele passa a ver o seu filho muito parecido com o seu amigo e não com ele. E aí acaba se separando e ficando sozinho. Gente, esse livro, Dom Casmurro, ele é narrado em primeira pessoa. Então, por conta disso, eu não posso acreditar que tudo que o Machado está contando, que o Bentinho está contando, é verdade. Não tem como a gente saber. Será que realmente o filho deles era tão parecido assim com o Escobar? A gente não sabe. Pode ser tudo invenção da cabeça dele. E o nome do livro, gente, Dom Casmurro, é o apelido do Bentinho. Casmurro é alguém muito resmungão, muito chato, reclamão. E Dom, gente, é porque era um nome de respeito, era uma forma de tratar com respeito, então, o Bentinho. Por último, nós temos o Quincas Borba. Esse livro, gente, vai contar a história de um cara chamado Rubião, que recebe uma herança. E esse Rubião, ele acaba, indo morar no Rio de Janeiro
E no Rio de Janeiro, gente, ele conhece então um casal, a Sofia e o Cristiano Palha. Eles acabam, gente, explorando então o Rubião e acabam tirando grande parte do seu dinheiro. Ele acha, o Rubião, que a Sofia também é apaixonada por ele. Aí começa o problema, porque o Cristiano, percebendo isso, vai explorar ainda mais essa relação. Explorar, gente, no sentido financeiro, tá? Então ele vai tirar muito dinheiro do Rubião. Avançando bastante na história, o que acaba acontecendo? Ele acaba, então, o Rubião enlouquecendo. Enlouquecendo, ele vai atrás, então, da Sofia, chega lá e fala para ela, olha, você tem que ficar comigo porque eu sou Napoleão Bonaparte. Ou seja, ele estava bem louco mesmo. Então, gente, nós vemos a loucura do Rubião, que é o chamado Quincas Borba. Gente, só um detalhe importante. No Quincas Borba é o único personagem que nós temos do Machado que trabalha, tá? O Rubião, inicialmente, ele era professor. Aí nós temos, gente, do naturalismo, Aloísio Azevedo. Ele nasceu no Maranhão, trabalhou como diplomata. Ele escreveu um livro chamado O Curtiço, onde nós temos uma linguagem agressiva e permeada por termos científicos. Temos cenas apresentadas em toda a sua sujeira e podridão. Denuncia a degradação social em um ambiente mórbido. Ou seja, gente, o Aloísio Azevedo, ele não poupa a gente de nada. Tanto que o Curtiço, esse livro recebe esse nome porque é o tipo de moradia onde a história acontece. Ou seja, gente, ele vai trazer toda essa sujeira, essa podridão. Mas não pensem que ele traz isso só para falar, ai, nossa, olha só como acontece. Não. Ele traz isso para denunciar essas classes que estão completamente abandonadas. Ele também não fica só nessa parte financeira. O livro que vai iniciar, então, o naturalismo aqui no Brasil é O Mulato, que é uma outra obra dele, que ele vai trabalhar, então, com a questão da palavra mulato. E, para a gente finalizar, nós temos o Raul Pompeia, que ele nasceu no Rio de Janeiro, estudou em colégios tradicionais do estado. Ele escreveu o Ateneu, que é um livro que traz a corrupção do ambiente escolar e o relato do menino Sérgio em relação ao diretor Aristarco. Gente, o Sérgio é um menino, então, que vai estudar nesse colégio chamado o Ateneu. Chegando lá, ele conhece, então, o diretor Aristarco. Ele vai parar nesse colégio porque o seu pai quer que ele tenha modos de homem. Por quê? Pelo que dá a entender, ele tinha modos afeminados. Então, esse livro vai ser um diário do menino Sérgio. Também, gente, vai narrar toda a história de todo o ambiente escolar, onde nós descobrimos que o Aristarco, ele é um diretor onde ele só está preocupado com o dinheiro. Nada além disso. Bom, gente, nós vimos então Machado, Aloísio Azevedo e Raul Pompeia. Não esqueçam, são todas obras, gente, clássicas da literatura brasileira, tá? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!